Olá, está começando mais um Câmara Entrevista e hoje nós temos a participação da professora a Solange Terezinha Albonetti. A Solange, que é uma apaixonada, gente, apaixonada pelo bairro de Pouso Alegre de Baixo e inclusive pela sua paixão pelo bairro, né, por tantas histórias que ela vai contar pra gente. Ela, em 2015, lançou a primeira edição deste livro, olha, Pouso Alegre de Baixo e Assessoria de Revisão Agrária. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? A Solange, que teve para a confecção desse livro também o apoio, a participação do filho dela, né, o Marcos Augusto. Solange, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. Obrigada pelo convite. Bom, e conta pra gente então, né, Solange, o que é essa paixão pelo bairro de Pouso Alegre? Você que não é de Pouso Alegre, né, você que é paulistana, veio para Pouso Alegre com 1 aninho de idade. Isso, aí eu fiquei convivendo lá até os dias de hoje, bem dizer, né? E fui vivendo assim cada dia uma história, uma coisa e outra. E como eu sou apaixonada pelo lugar, como você falou, aí eu resolvi transmitir meu amor pelo papel, né? Porque assim fica uma coisa que fica para sempre. É uma história verdadeira, um documentário, né? E tentei colocar um pouquinho daquilo que acontecia nesse livro que você disse aí agora. E o que é essa paixão? Essa paixão é a vivência, a convivência, é cada dia que a gente teve, né? E a gente vai guardando as memórias, e para elas não morrer, é por isso que eu tentei colocar, transmitir no papel assim, para elas ficarem, né, guardadas no tempo, no decorrer do tempo. Você é professora? Isso. De matemática. De matemática. Isso. E você também é técnica em agropecuária. Em agropecuária. Isso, estudei lá na escola agrícola, que é lá na revisão agrária. Certo. Bom, este livro, né, Pouso Alegre de Baixo e Assessoria de Revisão Agrária, que você lançou, né, a primeira edição foi em 2015. Quanto tempo aí você demorou para conseguir, para escrever, para confeccionar? Quanto tempo de trabalho foi? Olha, bem, para escrever eu já tinha, bem dizer, a história montada na minha cabeça, porque quando a gente vai escrever uma coisa, parece que já tem um ponto certo. Só que como ele foi um documentário, tudo que eu coloquei nele foi tirado de algum documento. Eu não criei nada a não ser 2 versos aí que são meus também, né? E aí eu fui atrás, demorei mais ou menos uns 2 anos entre a montagem e confeccionar ele, o lançamento foi uns 2 anos, demorei bastante. Nos bastidores você me disse que seu filho te ajudava, né? A fazer isso, na parte da internet, assim, de fotografia, essas coisas. Certo. Bom, o livro, pelo que eu pude ver aqui, ele praticamente se divide em 2 partes, né? Fala da história do bairro de Pouso Alegre, desde lá de 1840, quando praticamente foi se fundando o bairro por conta... o Pouso Alegre antes era uma fazenda, né, do Gomes Botão. Isso lá por volta de 1840, era uma fazenda de Gomes Botão, que inclusive, né, a história nos traz que foi na fazenda de Gomes Botão onde foram plantados os primeiros pés de café aqui do município de Jaú, né? Então essa história começa, o seu livro praticamente em 1840, depois o seu livro vai dizer também que em 1853, quando Jaú se tornou município, né? Quando teve a emancipação político-administrativa de Jaú, o Gomes Botão inclusive doou uma parte da sua fazenda para o município, né? No caso, para o patrimônio de Jaú. Também fala, né, e foi Gomes Botão que deu esse nome, Pouso Alegre, porque também Pouso Alegre era uma região onde se passavam muitos tropeiros, né? Inclusive fala assim de tropeiros que vinham da terra do Sapê, que hoje é Bariri, e daí o nome também, né, Solange? Isso. E então tinha o Pouso Alegre de Baixo e o Pouso Alegre de Cima. Por que essa divisão? Então, porque esse aqui ficava mais na parte baixa e o Pouso Alegre de Cima fica indo aqui para 2 córregos. Então, essa diferença, como era mais baixo, era Pouso Alegre de Baixo e Pouso Alegre de Cima. E como eu ia fazer a respeito da revisão agrária também, né, que está no livro, Assessoria de Revisão Agrária, então eu quis abranger o Pouso Alegre e a região dele, que é a parte da revisão agrária, que é 1.200 e poucos alqueires, que se instalou lá a revisão agrária, né? E eu
falei um pouquinho dele, pesquisei um pouquinho dele, e ele tinha a escola, tinha a igreja, tinha 2 farmácias, tinha vendas. Tinha isso que eu achei bastante interessante, Solange, porque, desculpa interromper, mas o seu livro, ele é bastante documental, né? Ele traz muita informação que a gente não faz nem ideia. Do que você estava falando aí, por exemplo, no recenseamento de 1941, aí constavam, olha, 1.442 pessoas, sendo 243 pessoas morando em 46 casas da área urbana e 1.199, gente, 1.199 pessoas morando na área rural lá de Pouso Alegre, né? Era a zona mais povoada aqui do município de Jaú. Justamente. Isso aí é dados concretos que eu peguei do pessoal que se formou, né? Então eu tive acesso a essa informação e eu achei muito interessante e coloquei ela no livro também. Tinha até a alfaiataria lá no Pouso Alegre. Completando esses números, tanto importante, ó, de 1.442 pessoas que você colocou no seu livro, em 1941, em 2011, gente, olha, havia apenas na população rural 385 pessoas. Então, são dados, assim, você nem imagina, né? O êxodo, tantas pessoas moraram lá e depois esse êxodo todo que houve, como acaba sendo natural, né, em diversas cidades, as pessoas realmente preferindo a área urbana até mesmo do que a área rural, né? E é justamente essa parte, tudo isso que me levou sempre a querer colocar no papel, porque senão se perde no espaço de tempo, né? Essas informações, essas coisas, a gente tem que colocar mesmo. Sim, né? eu mesma jamais imaginaria, como você colocou no seu livro, que lá já teve fábrica de macarrão, açougue, padaria, hotel, cinema, farmácia. Você falou também, você estava falando das farmácias, né? 6 armazéns, 6 carpintarias, 2 selarias, tudo isso, gente, de acordo com o censo de 1941. E ainda havia uma banda musical, a Verde Gomes, né? Então são todas as informações que realmente constam desse livro. Isso, todas elas eu tentei colocar. Tem escola também, né? Interessante. A igreja do Pouso Alegre, né? De Santa Luzia. E tudo eu tentei colocar aí da melhor forma que eu pude, eu vou, né, colocar. Inclusive, pedir para o Carlinhos, o nosso técnico, filmar para a gente aqui, ó, são várias partes, né, do seu livro, você traz fotos bem antiga, né, olha aqui uma foto dos formandos de 1975 da Escola João Pacheco, né, isso, né? Isso. Olha, Carlinhos, pedi para você pegar para a gente aqui, ó. Quem está nessas fotos? A gente conhece? São pessoas bastante conhecidas aqui da cidade de Jaú. Tem a Terezinha Gomes, era professora, que foi minha professora. Terezinha, né? Gomes, esta daqui, né? Que está sentadinha aqui. Aquela do lado de lá, japonesa, era a professora de educação física. Não sei o sobrenome, era Tizuko, mas eu não sei o sobrenome dela. E o pessoal é todos que estudaram comigo aí. Essa turma de 75, você 75, se formou lá também? Também. Depois nós temos mais fotos aqui também, pedi para o Foi assim, em 1975, começou a primeira turma que fazia o ginásio, que antigamente era ginásio, né? Então ela começou ela terminou, a primeira turma que se formou foi em 1975. E eu achei interessante colocar também, né? Que depois a parte do colegial não tinha lá, então foi para colégio agrícola. Aí você também mostra fotos do colégio aqui. Também. A segunda turma, né, de formandos do Colégio Técnico Agrícola. Começaram aqui no Colégio dos Padres, aí mudaram para lá que construiu a Escola Agrícola. Você também traz aqui fotos da inauguração do centro comunitário, né, o centro rural, é isso? Do bairro de Pouso Alegre. Também. O centro comunitário, ele também foi uma doação da reforma agrária para o bairro, né? Que esse centro comunitário, a princípio, ele era para as pessoas mesmo do sítio e do bairro, né? Ter um local de lazer. E então era... Vamos então explicar para as pessoas o que é isso. Então, a primeira parte do livro foi mais essa parte, a parte histórica do bairro, a formação. Depois você fala especificamente sobre a revisão agrária, que não é reforma agrária. A gente ouve muito falar reforma agrária, mas no caso de Jaú, no caso de Pouso Alegre,
a partir de 1960, 1961, aconteceu a revisão agrária. Da mesma forma, assim, aqui em Jaú, né, nesse caso lá em Pouso Alegre, e também em outros 4 núcleos, né? No total foram 5 núcleos de revisão agrária aqui no estado de São Paulo, né? Isso, Marília, Santos, tem os outros locais me fugiram do pensamento no momento. E teve todos esses locais, teve alguma... E aí que entra a sua história, a sua ligação realmente com Pouso Alegre, né? Porque foi por conta da revisão agrária em 1960, 61, né? De acordo com os decretos, que você inclusive coloca toda a documentação aqui no seu livro, que a sua história começou em Jaú por conta de que sua mãe veio trabalhar na revisão agrária aqui. Veio, quando em 1960, né, que começou a revisão agrária. Aí ela veio da capital mesmo, lá da assessoria de revisão agrária, e naturalmente eu estava junto, né? E aí eu comecei... Um aninho? Um aninho. Daí com 5 anos, 6 anos, a gente foi para a escola, que tinha... Na zona rural tinha as escolas, né? Não necessitava vir até aqui em Jaú para estudar, que foi lá que eu estudei. E de lá para Pouso Alegre, né? E depois a outra escola mais próxima era o Colégio Agrícola. Certo. E foi assim que começou a minha vivência lá, não só minha, como de bastante pessoas, né? A sua mãe, Terezinha Albonete. Isso. E era sítios, fazendas, mas o pessoal era todos assim como se fosse uma família grande, né? Era tudo uma comunidade muito boa. Você passou lá toda a sua infância, adolescência? Toda a minha infância e minha adolescência. Vim para a cidade depois que eu me casei, né? Aí eu vim para cá. Então, essa parte que você aborda no seu livro a respeito da assessoria de revisão agrária, a ARA, que é um departamento ligado, né, à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Então, por volta de 1961, digamos assim, lembrar um pouquinho, Gomes Botão, que inicialmente era dono de todas aquelas terras, né, de toda a fazenda chamada de Pouso Alegre. Com o passar do tempo, essa fazenda ela foi se dividindo, né, foram criando fazendas menores, até que se chegou numa certa época em que essas fazendas, elas estavam, algumas delas, devendo para banco, né, e por conta disso foram absorvidas pelo governo do estado, que resolveu redistribuir essa terra toda para lotistas, né, chamado de lotistas. Isso, revisão e não reforma. Por quê? Porque é assessoria de revisão agrária. Revisão é uma área de terra que você paga ela. Certo. Preço bem mais baratinho? Não, é irrisório, né? Mas não importa quanto seja, no fim do ano você pagaria um pouquinho. Certo. E a outra não, a outra é gratuita totalmente. Entendeu? Que teve em outras partes do Brasil também, né? E aqui, que fazendas que pegou aqui? Aqui pegou São João da União, São João da Bocaina, Pimentel, Santa Isabel e Farinheira. Isso, todas essas regiões. Então todas elas foram subdivididas em lotes? Isso, aí veio a parte de agrimensor, as partes que as pessoas dividiram, né? Isso aí veio de São Paulo, assim, uma equipe dividida. Que veio junto com a sua mãe, né? Isso. Veio, mas a minha mãe ficou num local e eles ficaram em outro. A minha mãe ficou fixo. Esse pessoal só veio... O que sua mãe fazia? Ela secretariava? A minha mãe cuidava da parte, assim, do escritório, de papel, digitar, essas parte coisas. Burocrática. Assim. Isso, antigamente era menos desenvolvido, né? Tinha que ser na máquina, tudo. Então ela veio para fazer essa parte. A outra parte, teve cada lotista que ganhou o sítio, o lote deles, né? O que era isso? Era sorteio? Era uma comissão? Era uma comissão, mas por sorteio também, viu? Certo. Então via a quantidade, primeiro a necessidade, né, da família, depois a quantidade de filhos, e vendo se a pessoa tinha assim um ramo de parte rural já, entendeu? Não pegava assim uma pessoa da cidade para ir, é uma parte mais rural. Tinha que ter uma ligação mesmo com a parte da agricultura, com o rural. E depois a pessoa ganhava o sítio, né? Ganhava uma casa também, a própria casa, que era uma colônia, sabe bem? Cada fazenda tinha a sua colônia, cada pessoa ficava numa casa, e aquela casa, quando você ia
fazer uma no sítio, você tinha o direito de levar aquela casa junto com você, entendeu? Então você como que era isso? Desmanchava a casa? Desmanchava a casa até. E também tinha o terreiro de café, que a pessoa usava para pôr arroz, mamona, essas coisas. Também você tinha o direito de desmanchar aquele terreiro. Tirar os tijolos dali. Porque era difícil. Isso, o difícil era o material de construção naquela época, né? Então você tendo assim, você já podia investir no seu sítio com aquelas pequeninas coisas, mas de grande serventia para você. Ao final acabaram sendo 103 famílias, né? Chamadas de lotistas. Isso, é apelido lotista, 103. E tem a área que foi doada, né? Que é a área do Colégio Agrícola, e tem a área do Centro, Rural, e tem a área também do Horto Florestal. Sim, entendi. Todas essas áreas aí eram da revisão e elas foram doadas. Naquela época, eles já pensavam na parte do meio ambiente, que nem meio ambiente tinha, já era agricultura, tudo, né? E eles já faziam os lotes, tudo, mas já tinha a reserva florestal, entendeu? Que era árvore nativa, coisa nativa, assim, né? Muito interessante essa parte aí. Inclusive, você no seu livro aqui coloca, né, a relação dos 103 lotistas, e a gente percebe mesmo muitos nomes de famílias conhecidas, né, muitos sobrenomes conhecidos, olha, Cassola, Fusinelli, Pessuto, Tura, Bolete, Oliveira, Andrioli, família também Piscin, família Savian, Josefim, Marsola, são 103 famílias, né, família Dalpino, Carinhato, Godoy. Então, são realmente, assim, eram muitas pessoas, acabou havendo um grande movimento ali no bairro, né? Com certeza, bem, o movimento era esplêndido, assim, por isso que tinha bastante. Só que com a chegada da cana e a venda das terras, assim, o pessoal foram saindo do sítio e vindo para a cidade. Daí, então, ficou, assim, mais uma parte canavieira, bem dizer, de se falar. Mas todo mundo que tem a ligação lá, que passou por lá, ainda vai no Pouso Alegre, vê o Pouso Alegre. Ainda tem, na parte da revisão, a Igreja Imaculada Conceição, que tem festa no fim do ano, que é dia 8 de dezembro. Tem alguma coisa ainda que chama as pessoas para o bairro, né? Antigamente o bairro, ele era bem mais movimentado. Hoje ele já está mais... por conta dessas famílias, né, desses saíram, 103 né, lotistas. É o êxodo, né, que faz assim, do rural vieram para a cidade e ficou. A senhora também registra no seu livro, né, que após a revisão, em 1968, a população rural passou a ser de 836 pessoas. Quer dizer, em 68, tínhamos 836 pessoas morando na área rural ali do Pouso Alegre. E voltando a dizer, né, em 2011, como já não tinha mais essas 863 pessoas, ela é exclusivamente da área da revisão agrária. Só da área da revisão agrária? Só da área, porque tem a outra parte, né, do Pouso Alegre que não... Então, só nessa área veio essa quantia de pessoas, bastante. E o que aconteceu depois com esses 103 lotes? Essas famílias não estão mais lá ou estão? Não, eu acredito assim que deve ter umas 8, 10 famílias ainda, só. Se tiver 10, eu acredito que é muito. O restante veio todo para a cidade. Era aquilo que a senhora está falando, né? O êxodo e a cana-de-açúcar, né? Que acabou abocanhando toda essa região. E tem o pessoalzinho que ficou lá, que nem diz que são os mais fortes que sobrevivem, né? Então, eles conseguiram ficar lá mas nada impede que as pessoas vão lá e visitem o bairro, visitem a revisão, o Colégio Agrícola, que é muito interessante, né? O Colégio Agrícola eu acho que deveria ser até mais, como que eu posso dizer? Divulgado. Divulgado, porque as pessoas, aquilo tem um grande futuro, ele tem uma grande área de terra, ele tem tudo de bom lá, né? Para ser desmembrado e usado. E às vezes as pessoas não têm o conhecimento assim, né? Tem muita gente que não tem nem noção de onde é, do que como que é, né? Porque nunca foi lá, fica mais afastado. Se puder fazer uma visita, né? Uma pessoa vai no local, vê, se informa.
muito interessante mesmo. E a área também que tem lá, que é do Horto Florestal, mais interessante ainda, porque lá... Que as pessoas sabem que tem um horto florestal, mas não faz nem ideia do que seja isso lá, né? Isso, ele pensa que é aquela parte entrando pequenininha, mas ele se desmembra em grandes áreas, assim, e tem árvores nativas que já são mães, porque as árvores, elas têm que ter uma determinada tipo de árvore, assim, ela tem que ter um tempo para produzir o fruto, para deles saírem as sementes. Não é assim, você planta uma árvore hoje, amanhã já está dando fruto. Tem árvores que demoram anos e anos, né? E lá tem a preservação. Isso é uma coisa muito interessante, interessantíssima. E seria, tá tudo bem lá nessa área, tá tudo bom. E graças a Deus tem, né, essa área. A senhora morou por quantos anos mais ou menos em Pouso Alegre? Em Pouso Alegre, eu morei 28 anos. 28 anos. 28 anos. O que traz de mais de saudade, de resgate daquela época? De resgate? Ah, bem, eu acho que é a humanização, assim, entre as pessoas, sabe? Aonde eu fui criada, né, particularmente, eu acredito que as pessoas não eram como estranhas, elas seria talvez até quase como se fosse uma família, entendeu? Tinha aquelas colônias, uma casinha grudadinha na outra, assim. Então, você tinha aquela convivência, assim, como se fosse a sua família, sabe? Um cuidava do outro, né? Um cuidava do outro, um fazia uma coisa gostosa, repartia com o outro, entendeu? Tinha aquele negócio que matava porco, repartia com o outro, pão, todas essas coisas, assim, era uma coisa muito bonita. Então, isso aí é uma coisa que não apaga do pensamento das pessoas, né? Que a pessoa viveu aquilo, vivenciou. Hoje em dia talvez não exista mais, eu não sei se existe em algum lugar, né, mas não tem essa parte de repartir, de humanidade. Uma coisa muito interessante, eu particularmente, assim, as pessoas, eles tinham muita fé. Por exemplo, eles faziam as lavouras, os plantios dele, e não chovia, certo? As pessoas faziam o tipo de uma procissão assim, criança, todo mundo ia fazendo, ia no rio, pegava a água do rio, ia na igrejinha, lavava a igrejinha, rezava, fazia uma novena. Olha, eu sei que dava certo, daí um tempo chovia, viu, bem? Posso garantir, o pessoal que estava comigo também fé. Garantia, viu? Tinha fé. E assim que sobrevivia também, né? Era esse o meio de sobrevivência. A senhora contou no livro também que os casamentos, eles aconteciam de acordo com o período de trabalho na lavoura, né? Normalmente vencia em outubro, né? E era aí que as pessoas tinham o dinheiro, né? Porque não se recebia como a gente recebe hoje todo mês. Então era naquela época que se tinha um maior número de dinheiro, uma maior quantidade, e aí acabava fazendo o casamento, por causa do seguinte, você vendia sua lavoura, vendia aquilo que você tinha, então você recebia. E depois você tinha que passar o ano inteiro para receber de novo, né? Então tinha que aproveitar a época que você tinha um dinheirinho. Uma coisa que você não comentou, muito interessante, no Pouso Alegre de Baixo também teve uma linha férrea, sabe? A Douradense passou naquela margem assim do Colégio Agrícola que vai para Bocaina, assim. Até hoje tem ainda os dormentes na ponte lá da Fazenda Pimentel, lá no Colégio Agrícola. Muito interessante, né? Porque hoje em dia não existe mais nada. Sim. Mas você vê como o lugar era importante. Ficou a parte que era a Douradense, que ia para Bariri, né? E tudo mais. Isso, passava toda essa região. Isso, nessa parte. E então a gente pegou e ficou... Pega amor, você vê as coisas se acabando, deteriorando. Se você não tentar guardar assim, não vai conseguir, né? A gente tem que... não pode esquecer também... Pouso Alegre mudou bastante e hoje acabou se tornando o que é louvável também, um centro gastronômico, né? Isso, com certeza. Essa aí é a parte do bairro que mesmo. Hoje todo mundo conhece Pouso Alegre. Com certeza, pela parte pessoas da região, do estado, acabam destinando, né, indo até Pouso Alegre por conta da gastronomia. Justamente, isso é uma parte muito boa, né? Que
pelo menos se desenvolveu mais em coisas assim. E Pouso Alegre precisaria ter, assim, fábricas, bem. Deveria ter alguma coisa para incentivar as pessoas do próprio bairro para poder trabalhar, para poder... Para as pessoas ficarem lá no local, né? Porque, como a senhora mesmo já colocou no livro, tinha a fábrica de macarrão, tinha a farmácia e tudo mais, tinham vários serviços ali, né? Que hoje acabam que não tem mais, né? Não tem, né? Parou, acabou tudo. E fica difícil, né? Você conviver num lugar que você não vai ter uma fonte de renda. E... Então, a parte da história do Pouso Alegre é essa parte, assim, que eu quis colocar, que eu quis falar. E fui muito feliz, graças a Deus. As informações que eu tive, não foi difícil de eu arrumar, Bastante gente te ajudou. Bastante gente me ajudou. Inclusive, a senhora faz uma dedicatória aqui no livro, homenagem em memória a Vicente Roberto Botelho Padim. Isso. Quem foi por que da homenagem? O seu Roberto Padim, todo mundo conhece lá por Roberto Padim, né? Ele tinha o sítio, indo assim na parte de trás, assim, do Pouso Alegre, lá do centro comunitário, e ele ajudou muitas pessoas, ajudou demais, né? E ele também, ele nunca foi homenageado, sabe bem? É por isso que eu coloquei o nome dele, porque através de uma pessoa, eu fiquei sabendo que ele gostaria de ter sido lembrado em alguma determinada coisa assim, não foi, né? Então eu coloquei, mas infelizmente ele faleceu 2 meses antes de eu lançar o livro, mas eu consegui mostrar meu livro pronto para ele, e aí eu falei com o Tony Padim, ele esteve lá presente, filho né? dele? Não, sobrinho. Sobrinho dele. Isso. E graças a Deus deu tudo certo nessa área. Por isso que eu homenageei ele. Porque ele fez muito pelo bairro, entendeu? Fez a diferença mesmo, Fez a diferença, porque ele conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque ele estava aqui na cidade, assim, com as pessoas que tinham mais... na parte política, na parte financeira, talvez, até. Então, ele conseguia levar alguma coisa para alguém em particular, que sempre ele fez. Ele era muito religioso, sabe? E acabava ajudando as pessoas. Ajudava, sim. Até financeiramente, né? Isso mesmo. Bom, e a senhora é uma professora, a senhora não é escritora, pelo menos não sei se já tinha esse sonho de escrever há muito tempo. O Pouso Alegre eu sempre gostei, que nem se gosta de um filho, sabe? Isso eu gostei. Eu não podia deixar ele se acabar assim, não posso, porque você conviveu num lugar, você teve sua vida lá. Você não pode deixar uma coisa acabar. A sua assim, memória está lá, né? A memória está lá, minha e todos que passaram por lá, cada um tem a sua lembrança, né? Que, inclusive, eu coloquei na parte final, cada um quiser escrever sua história do Pouso Alegre, dá para a pessoa fazer a parte dele, né? Mas eu fiz essa parte dele. Agora, você falou de escrever, eu tenho um outro livro que é de poesias. Poesias? Poesias. São poesias sobre o quê? Tudo. Tem 150 poesias. A senhora não publicou ainda, né? Tá guardadinho. Tá lá, tá no forno, assim. E então, quem sabe, daqui a um tempo eu venho aqui mostrar o meu livro de poesia para você e o de matemática. Senhora, primeiro no livro de poesia, a senhora lembra um trechinho? Falar pra gente? Não faz isso comigo, que eu não vou conseguir lembrar. Não vou conseguir lembrar. Vai ser segredo, então, até o lançamento. Vai ser segredo, mas prometo que eu venho aqui. Tem umas poesias aqui no livro, que eu fiz até verso Pouso Alegre. Essas poesias são da senhora? São todas minhas. Opa, vamos pegar um trechinho aqui, então. Sim, são 2 poesias que a senhora publicou aqui. Vamos procurar aqui. Deixa eu te ajudar. Então, esse livro de poesias, a senhora tem uma ideia de quando pretende lançar? Olha, tá aqui, ó, Boiada. Tem essa Boiada, isso, essa aí é Fazenda Pimentel também, ó, tá vendo? Olha só. Você acha tudo aqui na hora. Pela toada, levando a boiada, lá vai o boiadeiro. Por trilho, por estrada, lá vai o vaqueiro. Naquele instante toca o berrante, que som deslumbrante. Reunindo a boiada, chegando ao pasto, para trás só ficou o rastro. Boiada cansada, vaqueiro cansado, o sol se põe.
Gado mugindo, outros ruminando, aquele dia indo. A boiada adormece, dia finalizado em prece. Boiadeiro a Deus e a Virgem Maria agradece. É uma poesia da senhora que retrata bem o sentido de Pouso Alegre, de criança, que a gente, vivência de porque criança, hoje memória. Não tem mais nada, né? Quem é de hoje nem sabe. Mas antigamente ainda a turma levava o gado assim a cavalo, né, bem? E era isso aí mesmo, a boiada. Isso é bem a infância da senhora. Isso aí é bem a minha infancinha lá para trás. E de muitas pessoas. De muitas também, pessoas, né? Sem dúvida. Um pouco da minha, inclusive. Inclusive no meu livro aí que vai de poesias, eu tenho das boiadas, mas eu já tenho as coisas mais modernas, entendeu? Por exemplo, que nós vamos encontrar lá. Aí não tem, eu não vou lembrar aqui de momento que eu tô meio nervosa, mas eu não... A senhora não se acalmou ainda, tá nervosa ainda? Não me acalmei, Tá tô certo. bem nervosa. E então, aí eu vou mostrar para você um livro muito interessante. E aquele que eu falei para você de matemática. E o outro, a senhora é professora de matemática. Isso. Mas não é por causa disso que eu fiz o livro de matemática. Está fazendo um outro livro. Estou fazendo um livro de matemática mesmo. Que curiosamente se chama Matemática Alegre. Porque matemática é triste? Para mim, a matemática, de princípio, não foi muito alegre, não. Foi bem triste. A senhora não gostava de matemática quando estudava? Não podia nem ver. E como se tornou uma professora de matemática? Tanto sofrer. Eu tive que estudar. Quando você não gosta de uma coisa, você tem que aprender aquilo, não é verdade? Você não gosta de cozinhar e vai precisar comer, você vai cozinhar, aprender, né? Foi o que aconteceu comigo. E acabou gostando da matemática. Agora sim, eu já gosto. Só que não é uma matemática estressante, assim, daquelas matemáticas que decorar. Vai te exigir muito de você. É uma coisa, assim, mais suave, sabe? Essa eu faço questão de vir aqui com você e com ele. É um outro livro que a senhora pretende lançar também, Esse eu vou lançar, se Deus quiser. Já até tá pronto? Já está pronto. Eu falei com o Edmilson, sabe? E essa semana passada... Eufrásio. Isso, ele mesmo. Ele que é da EPA Editora, que editou esse seu primeiro livro, né? Isso mesmo. E ele falou que está disponível, né? Assim que eu quiser. Eu estou só com um pequenino problema aí. Assim que passar isso, talvez eu lance ele antes do livro de versos. O de versos está prontinho, mas o de matemática eu faço questão, assim. Em breve já vamos dando para fazer uns cálculos, já vamos ter uma outra entrevista, então, com certeza, com certeza. Aí vai ser mais... E Solange, tudo bancado, financiado por você própria? Você tem apoio? Sim, não tem apoio de nada, nunca tive nenhum... Se eu falar que eu tive algum apoio, não, eu financiei esse que eu, né, paguei, e o outro também, se eu for lançar, eu vou ter que pagar, né, com certeza. Financeiramente, nem se compensaria tanto, né, no máximo você vai empatar mesmo vendendo os livros, mas o importante é realmente esse resgate, esse registro que você marca na história, coisas, né, bem, que se você, mesmo esse de matemática, quando eu lançar e vir aqui, se vocês... Claro, já está convidadíssima. Você vai ler antes de me entrevistar e você vai achar muito interessante, porque é uma coisa assim, ela não é estressante, é uma coisa bem suave, você vai ver que é uma coisa bem gostosa. Bom, eu já gosto de matemática, tenho certeza que vou gostar mais ainda. Então aí você vai adorar, vai ter certeza. Agora, do Pouso Alegre, eu lutei bastante, porque o primeiro livro, você não sabe o caminho que tomar, a direção, não sabe aonde ir. Cada um te ensina uma coisa, mas até você achar o ponto certo, né? Quando você acha o local certo, aí vai tudo bem, que nem o meu caso foi o Edmilson, né? Que ele me ajudou, abriu as portas, aí foi rapidinho. É um livro que, inclusive, né, voltando a esse primeiro livro de edição aqui, ele tem a EPA Editora, do Edmilson Eufrásio, né? Isso. Depois ele também é prefaciado pelo Dirceu Barbosa, o Dirceu que faz parte da Academia Jauense de Letras, na época, em 2015, ele era o presidente. Justamente. Você também contou com o apoio do professor da FATEC, Dirceu Mazotti, então várias pessoas realmente colaboraram para... O Sérgio Luchini, bastante pessoas me ajudou, viu, bem? Fui bem
assessorada nessa área. E parabéns, porque realmente é um registro histórico, né? As pessoas precisam, né? Que bom seria se outras pessoas, assim como a senhora, registrassem mesmo nossa história, né? Porque com o tempo, esses fatos, eles acabam se perdendo no tempo, né? Com certeza, com certeza. E tem várias coisas, tem mapas, tem muito interessante um mapa com registro de veios de água que existiam, que hoje já não existe mais, que secaram, né? Era reguinho que a turma falava, não sei nem o nome direito daquilo lá, mas secaram já, só sobrou mesmo os rios, né? O Rio Pouso Alegre. É um registro realmente importante, interessante, e vale a pena você estar adquirindo, tomando conhecimento desse livro, então, né? Pouso Alegre de Baixo e a Assessoria de Revisão Agrária, escrito pela Solange Terezinha Albonetti. Ela que fez realmente um apanhado bastante grande de muitas informações. Aqui são fatos históricos, bastante registro histórico contendo nesse livro. Então é importante que você o tenha, que você empreste de alguém, que você realmente possa conhecer um pouquinho mais sobre a história de Jaú, sobre a história de Pouso Alegre e sobre a nossa história, né? Porque trata da nossa memória, do nosso passado. Solange, gostaria de agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. Eu sei que você não é da entrevista, estava um pouquinho nervosa, mas espero que você tenha gostado, né? Eu gostei, queria agradecer vocês pelo espaço que vocês me deram, né? E porque assim a gente pode mostrar um trabalho, não é um livro, um best-seller, uma coisa assim, mas é uma coisa daqui de Jaú, uma coisa da nossa região que a gente não pode deixar perder, né? Tem o livro já de Jaú, da Matriz, então tem do Pouso Alegre também, para as pessoas, quando quiser recordar daquela época, né, daquele tempo, está registrado. E se Deus quiser, mais para frente alguém faz outra da nova geração, né, da parte mais nova, ou mesmo da parte velha, que seja. Aí a pessoa colocando no livro, isso aí não morre, né, fica perpétuo. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação em estar realmente preservando, né, a história de Pouso Alegre, a nossa história. E já está convidadíssima para voltar aqui, para falar um pouquinho mais sobre poesia, sobre o seu lançamento também do livro Matemática Alegre, e a gente aguarda você. Muito obrigada, eu agradeço, viu, pelo espaço e por você ter me convidado para vir aqui. Poxa, foi um grande prazer. Eu agradeço, viu? Ela está agradecendo, gente, a gente não está mostrando, mas é o Carlinhos Martins, eles que tiveram, olha, um super bate-papo aqui sobre a história de Pouso Alegre, conhecem tudo de Pouso Alegre, relembraram momentos muito importantes da infância, da adolescência, né? Afinal, Pouso Alegre, quem mora em Jaú, aqui nas imediações, faz parte mesmo, né? Sempre tem um parente que morou lá, que passou por lá, tem uma história para contar de Pouso Alegre, além das festas, né, dos eventos que a senhora falou. Então, realmente muito importante e bastante agradável o nosso papo. Muito obrigada mesmo pela sua presença. E a gente agradece você que nos acompanhou, nos acompanha pela TV Câmara Jaú. Muito obrigada mesmo pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando, né, TV Câmara Jaú, o canal 61.4, aberto digital, também o canal 10 da NET Digital e ainda o canal 52 da Connect Core. Muito obrigada. Também essa entrevista, assim como as outras, elas ficam postadas no YouTube, no Facebook. Muito obrigada mesmo pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia e até mais.